Amados irmãos, quero cumprimentá-los com uma boa noite, debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém? É o momento da nossa reflexão desta noite. Gostaria de estar falando aos irmãos nesta noite a respeito do tema criação de filhos segundo Deus. E para tanto gostaria de me reportar ao texto bíblico, onde em Provérbios 22, versículo 6 nos diz: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Gostaria de me reportar também ao texto da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, onde o versículo 4 nos diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Gostaria, entretanto, também de estar me reportando ao Salmo 78, que já utilizamos em algum momento durante este mês da família, onde, nos versículos de 3 a 8, o texto bíblico nos diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos ensinaram nossos pais, não encobriremos a nossos filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, referissem isto aos seus descendentes. Para quê? Para que eles pusessem a sua confiança em Deus e não fossem como os seus pais, geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Podemos orar? Recebe a nossa gratidão, Senhor, pela Tua palavra que foi lida neste instante. Pedimos a instrumentalidade do Teu Santo Espírito para com fidelidade transmitirmos o Teu recado ao Teu povo. Nos concede a Tua graça, Deus, para que possamos ser edificados e o Teu povo possa glorificá-lo. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém? Queridos, eu costumo dizer que a arte de criar filhos é a arte que faz com que o ser humano mais se pareça com Deus. É quando criamos que mais nos parecemos com o Criador. À guisa de introdução, eu gostaria de citar um provérbio popular que diz: enquanto pequena se entorta a árvore, pode ser aprumada ou direcionada, endireitada. Após crescida, assim entortada, apenas pode ser cortada ou deixada torta como está. O Salmo 78 é um salmo didático e ele foi escrito para ensinar às crianças como Deus havia sido gracioso com os seus pais no passado, apesar da rebelião e ingratidão que os seus antepassados tiveram para com Deus. O entendimento é que, se as crianças entendessem corretamente a interpretação teológica da história de sua nação, certamente eles não seriam como seus pais. Este salmo, ele se resume no seguinte esboço: dos versículos de 1 a 11, trata de exortação sobre a instrução
da criança. Nos versículos de 12 ao 39, trata sobre a narrativa histórica de Israel, e do 12 ao 72, encerrando o Salmo, é a repetição histórica dessa revelação de Deus a Israel. Devo destacar que esses dois últimos pontos, eles tratam especificamente da graciosidade de Deus com o seu povo. Tendo isto exposto, talvez aqui caiba uma pergunta. Qual a razão de tanta preocupação de Deus com o treinamento e instrução das crianças sobre o seu princípio? Seria, porventura, carência de autoafirmação da parte dele? Seria, porventura, demonstração de fraqueza de espírito por parte daquele que tudo criou? Por acaso poderia ser apenas um desejo de reconhecimento da parte de Deus, esperando isso da sua criação? Obviamente que a resposta a todas estas questões é uma só. Um sonoro não. Por quê? Porque Deus não é como o homem que precisa desses artifícios. Devo dizer que a síntese desta preocupação divina é o amor que ele tem para com o seu povo e o seu desejo para com a sua criação, o seu desejo com todas as suas forças no bem-estar deles, ainda que isto não seja compreendido, na maioria das vezes, pelo seu povo. Devo destacar que o único meio de um povo ser bem-sucedido em todas as áreas da vida é atentar para o que o Senhor de toda a terra orienta em sua palavra. Se assim fizer, o homem será bem-sucedido, e em todas as áreas da vida. Mas devo destacar também que sem isso, o homem poderá até alcançar algum sucesso, mas será um sucesso aparente. O homem poderá até alcançar algum sucesso, mas será um sucesso efêmero, sem atentar para o que o Criador orienta na sua palavra. Esse sucesso será um sucesso passageiro, que quem sabe poderá durar simplesmente enquanto neste mundo aqui, aparentemente. Eu devo dizer também que, desejando o bem da sua geração, o sábio Salomão compreendeu bem isso. Por esta razão é que ele afirma, conforme lido Provérbios 22:6, que é enquanto o menino é menino que ele deve ser ensinado no caminho em que deve andar. Isso está de acordo com o ditado que nós iniciamos essa reflexão. Se os pais têm conhecimento de Deus e de fato amam aos seus filhos, sem dúvida, eles hão de compreender que há apenas um caminho certo. Eles hão de entender que este caminho certo é o caminho da vida, que este caminho certo é o caminho de Deus. Se os pais têm conhecimento de Deus e de fato amam os seus filhos, eles hão de entender que a instrução precoce, ela produz hábitos para toda a vida. Por isso, os pais, devem insistir nesse caminho, ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Os pais devem reforçar esse ensino com disciplina amorosa e constante durante todo o desenvolvimento da criança. Analisamos na Bíblia
que isso que acabamos de dizer está conforme Provérbios capítulo 13, versículo 24, que você deve anotar aí e depois abrir a sua Bíblia para ler, para confirmar o que diz a palavra. Deuteronômio, por exemplo, também, no capítulo 4, versículo 9. Anote aí, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Também Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 8. Quando Josué diz, lá no capítulo 24 do seu livro, no versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso em contraponto à postura e à decisão que outras lideranças de Israel estavam a tomar. Ele mostra que ele já tem uma decisão, independentemente do que pensem ou deixem de pensar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha família serviremos ao Senhor. Isso está de acordo também com aquilo que está escrito em Efésios capítulo 6, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, no versículo 4 que lemos. Vamos analisar os textos. Quando analisamos Provérbios capítulo 22, no versículo 6, nós encontramos no texto original, no hebraico, a expressão hanaká, que se traduz por estreitar, se traduz por disciplinar, se traduz por consagrar, se traduz por educar, dedicar, instruir, treinar. Quando vamos para o grego, encontramos a expressão paideia, muito utilizada pelo pessoal da área de educação. Essa expressão paideia, que muito parecida com aquilo que vimos com relação a hanaká, ela vem ser traduzida por treinar. Treinar. E o que é treinar? Devo dizer que treinar não inclui apenas acerto. Treinar inclui erros e acertos, mas sempre visando um objetivo maior, um objetivo melhor. Esse vocábulo hebraico, hanaká, com relação a dedicar, ele traz consigo duas interpretações. Ele dá vertente para duas interpretações. Primeira, dedicar no sentido da ideia de que o filho deve ser dedicado ao Senhor, mas também no sentido de afirmar simplesmente que o filho deve ser preparado para a vida adulta. E aqui eu devo dedicar, ou melhor, eu devo destacar que dedicar com relação a ser dedicado a Deus não é naquele sentido em que Ana o fez, pegando o seu filho e levando até o templo e chegando lá deixando o menino Samuel por toda a vida. Não, não é nesse sentido, mas é no sentido de que em meio à sociedade que ele vive, ele deve viver uma vida que demonstre a quem ele pertence. Eu devo dizer aos irmãos, aqui também analisando Provérbios 22, 6, que a expressão caminho em que deve andar, essa expressão literalmente significa indicação do caminho. Contudo, uma tradução mais apropriada para ela, diz alguns comentaristas bíblicos, que deveria ser algo assim neste sentido: instrui e treina de modo que ele aprenda e apreenda a maneira como ele deve agir em cada situação. Nestes termos, indica que a instrução deve estar em conformidade com aquilo que é indicado para aquele filho específico. É o caminho em que ele deve andar. Não é necessariamente uma educação genérica. Ela é específica. O treinamento, ele é específico em cada um, ainda que o conteúdo possa trazer princípios que sirvam para todos. Ou seja, a instrução, ela deve ser aplicada de acordo com o estágio de desenvolvimento intelectual e espiritual em que ele, aquele filho, se encontra. Sobre isso eu li um artigo
que um certo psicólogo escreveu, onde ele destaca 4 fases sobre decisões dos pais na criação dos filhos. E a primeira delas envolve a faixa etária de 0 a 7 anos. Diz ele, nessa idade, os pais devem decidir por seus filhos, dizendo para os seus filhos o que eles devem e o que eles não devem fazer. Não há opção, não há abertura, os pais decidem e ponto. Quando vamos para a faixa etária de 8 a 12 anos, diz ele que o poder de decisão continua com os pais. Contudo, acompanhado de explicações do porquê que os pais decidiram assim ou assado. E essas explicações devem ser não explicações qualquer. Não, eu fiz porque fiz e acabou. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não nesses termos. Devem ser explicações fundamentadas, porque os nossos filhos, eles pensam, eles raciocinam, eles já estão entrando na pré-adolescência e, portanto, eles já conseguem fazer alguns raciocínios de detalhe. Percebem quando muitas vezes os seus pais estão instruindo eles com abuso de autoridade e não apenas, e o mais importante, desejando o bem-estar deles. Então, essas explicações, diz aquele psicólogo, devem ser explicações fundamentadas. O poder de decisão continua? Continua. Contudo, devido a criança já estar nessa faixa etária, com explicações e explicações fundamentadas. Na terceira fase, diz ele, está entre a idade de 13 a 17 anos. Me dê licença um instante. Dos 13 aos 17 anos, os pais, aí diz ele, devem deixar os seus filhos ensaiar os seus próprios passos e tomar decisões. Dos 13 aos 17, os filhos já estão na adolescência. Contudo, ainda que deixem eles ensaiar os seus primeiros passos e tomar decisões, os pais devem estar atentos, supervisionando-os. E essa supervisão, ela tem um objetivo duplo. No momento em que os filhos acertam tomando a decisão correta por si próprios, os pais devem aplaudi-los, muito bem, ótimo, incentivá-los a continuar tomando decisões acertadas. Se porventura erram, os pais não devem simplesmente recriminá-los, mas devem chamá-los para um diálogo, para uma conversa a respeito daquela decisão, para que os filhos reflitam se aquela decisão foi a melhor. Em quarto e último lugar, aquele psicólogo nos diz que a partir dos 17 anos, os pais só devem dar conselhos, e aqui eu achei interessante, fiquei até horrorizado quando li isso. Os pais só devem dar conselhos se os filhos pedirem, a partir dos 17 anos. Confesso aos irmãos que eu achei isso uma provocação. A nossa criação não foi uma criação assim. Mas achei interessante o argumento que ele apresenta. Ele prossegue dizendo, você ficou horrorizado com esse liberalismo? Devo dizer, diz ele, só fica escandalizado com isso quem não fez o dever de casa direito e no tempo certo. Por quê? Se em quase 2 décadas você não foi capaz de fazer o seu filho entender que você é o melhor amigo e conselheiro dele, quando ele ainda estava num processo de formação, você não conseguiu isso, é agora, depois dele já estar adulto, árvore feita, que você vai conseguir dobrá-lo? Achei interessante essa consideração. Muito interessante. Devo dizer que, claro,
guardo algumas reservas com relação à exposição do autor, mas não posso negar que, em particular, sobretudo naquilo que ele diz lá no período de formação de 0 a 7 anos, o poder de decisão está contigo, pai e mãe. Penso que isso está, inclusive, de acordo com 22:6 de Provérbios. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Entendo que, se for nesses termos, né, se a instrução for dada no tempo e do modo como as Escrituras nos ensina, essa instrução dada no tempo e do modo certo, ela propiciará campo fértil para que o Espírito Santo, no tempo próprio, possa realizar a sua obra na vida daquele filho, transformando ele numa nova criatura. Vamos caminhar? Quando analisamos de forma conjunta o Salmo 78, juntamente com Provérbios 22:6, nós percebemos que a instrução das crianças, percebemos nesses textos, que a preocupação, ou melhor, que a criação, a instrução das crianças deve perpassar por uma preocupação crítica e analítica por parte dos pais. Ou seja, os pais não devem deduzir que criar seus filhos dentro de uma atmosfera moral é tudo que os filhos precisam, tudo que os filhos necessitam. Não é somente isso. Pelo contrário, os pais devem entender que o objetivo principal na criação dos filhos é que eles sejam instruídos, treinados no conhecimento de Deus, conforme nos diz Efésios 6, verso 4. Ainda que essa instrução, esse treinamento, também deva ser completamente, fazer com que a criança, o filho, seja completamente preparado para a vida. Vamos analisar Efésios 6:4. Quando analisamos Efésios 6:4, eu devo dizer que, antes de qualquer coisa, uma sentença constrangedora é anunciada contra nós pais. Está lá escrito: não provoqueis a ira a vossos filhos. Diga-se de passagem que os filhos já gostam desse texto e de vez em quando citam isso pra gente, não é verdade? Mas pesquisando o sentido dessa provocação, eu encontrei que a expressão no grego parorgidizo, eu encontrei esta expressão, onde para é uma preposição, significa estar perto, e orgidizo, o verbo, significa enfurecer, irritar. Ou seja, o que o texto bíblico está nos dizendo é que não devemos criar situações que coloquem os nossos filhos perto de enfurecerem-se. E aqui eu me lembro de algumas situações da nossa infância. Quem de nós nunca pensou em fugir de casa? Quem de nós nunca pensou em fugir de casa? São essas situações. Não devemos criar situações que coloquem nossos filhos perto dessa revolta. Mas o texto prossegue dizendo: devemos criá-los na admoestação e doutrina do Senhor. Para essa expressão admoestação, encontramos no grego o vocábulo noustesia. Noustesia. E isso, noustesia, significa trazer à mente, chamar a atenção. Mas fala também do modo como isso deve ser feito. Ou seja, noustesia significa trazer à mente, chamar a atenção, mas como uma repreensão ou uma censura branda. Ou seja, como uma advertência gentil.
Meus irmãos, eu fiquei encantado com esse conceito, com essa advertência deste modo. E percebo, de um modo até expressivo, interessante, que isso vai concordar com aquilo que está escrito na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 21, quando o texto bíblico lá nos diz a maneira como devemos admoestar, criar, instruir os nossos filhos, não colocando-os perto de enfurecerem-se. O texto diz que nós devemos lidar com eles nessa instrução de modo tal que eles não percam a alma. Ou seja, de modo que eles não fiquem desalmados. Eu sei, não, calma. Lá está escrito para que eles não fiquem desanimados. Você sabe qual é o significado de desanimados? Diferente do conceito em português, ânimos, no grego, é alma. A pessoa ficar desanimado é ficar sem alma, sem condições de continuar, de prosseguir. Achei interessante esse conceito. E diante disso nós concluímos que o alvo da instrução, e isso em pleno acordo com tudo aquilo que foi dito até aqui, é fazer com que os nossos filhos, o alvo da instrução é fazer com que eles conheçam a Deus. Fazer com que os nossos filhos conheçam os feitos do Senhor. Fazer com que os nossos filhos reconheçam que Deus os ama. E assim fazer com que eles aprendam a amá-lo também. Esse é o alvo da instrução. Nisto, podemos afirmar com certeza que todos os textos bíblicos citados até aqui, eles são unânimes. Em face disso, podemos concluir. Dissemos no início dessa nossa reflexão, enquanto pequena, se entorta a árvore, ela pode ser direcionada, ela pode ser consertada, ela pode ser aprumada. Após crescida, ou nós a deixamos torta do jeito que está, ou então não teremos outro remédio senão cortá-la. Quantos pais têm visto os seus filhos serem cortados de forma brusca, ainda no vigor da juventude, quando tinham tanto ainda a produzir para o bem da sociedade? Mas aqui, ainda a nível de conclusão, eu devo dizer que não é o desejo de Deus, nem que deixemos esta árvore torta, entortada, nem muito menos cortada. Não é o desejo de Deus nem uma coisa nem outra. Alguém perguntaria, qual o valor de uma mensagem como essa para os nossos dias, posto que eu não sou pai e nem sou mãe? Outros diriam, qual o valor de uma mensagem como essa se os meus filhos já estão criados? A mim não diz muito respeito porque o leite já está, aspas, derramado ou por derramar. Eu devo dizer, irmãos, que o valor e importância de uma mensagem como esta para os nossos dias está no fato de nós vivermos uma relatividade muito grande de conceitos nos nossos dias, onde o que é moderno é aceitável e aplaudido, e o que é conservador é taxado como arcaico, é taxado como ultrapassado na sociedade em que vivemos. Eu devo dizer, principalmente para mim e para você, meu irmão, que é crente, Deus é conservador. Nem Ele, nem a sua palavra mudam. Os seus conceitos são conceitos eternos, conservados. Se o Evangelho chegou até mim e até você, é porque os nossos antepassados, de alguma maneira, fizeram bem
o dever de casa deles. E é nosso dever fazer também o nosso chegar à próxima geração. Se o evangelho sadio chegou até mim e a você, é porque os nossos antepassados fizeram bem o dever de casa e no tempo certo. É meu dever, é seu dever, fazer com que o evangelho sadio chegue também à próxima geração. Alguns talvez com algum drama de consciência fiquem a pensar a respeito de algum filho que foi criado na igreja, que demos o melhor de nós para ele, mas hoje ele está distante do Senhor. Eu devo te dizer que poderá ocorrer que um filho decida rebelar-se contra Deus e decida rebelar-se contra os seus pais e contra os ensinamentos que os seus pais lhe deram. Poderá ocorrer que algum filho resolva levar uma vida moralmente corrupta, ainda que os seus pais tenham dado o melhor de si em termos de exemplo e treinamento a ele. Nesse caso, devo dizer que ele, o filho, utilizou-se de sua liberdade para o mal, rejeitando a instrução recebida. Nesse caso, o que nos cabe como pais? Primeiro, devemos ter consciência tranquila de que fizemos o melhor em termos de treinamento e instrução. Devemos ter a consciência tranquila se fizemos, e se fizemos no tempo próprio. Consciência tranquila. Mas em segundo lugar, precisamos trazer à mente, termos a certeza de que poderoso é Deus para fazer cumprir a sua palavra. Nós fizemos a nossa parte. A criança, o menino se desviou. Eu devo lhe dizer, traga à sua memória que o tempo dele ainda não acabou. O tempo da maturidade ainda vai chegar, assim como chegou para mim e para você. O tempo da maturidade vai chegar para ele. Alimente a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em Deus. Lembre-se, e aqui eu digo a título de conclusão, se instruir o menino no caminho em que deve andar é ordem, e ordem de Deus. Por outro lado, até o envelhecer não se desviará dele,